Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Mais uma terça-feira de inverno, um pouco frio, né? Mas vamos falar aqui de algum assunto que Jesus nos trouxe e que eu vejo nos dias atuais, como todos os assuntos de Jesus, é muito atual, ele é muito recente, apesar do tempo que transpôs aí esses 2000 anos. Mas eu acho que é uma necessidade muito grande da humanidade tentar começar a compreender um pouco mais a fundo e para a prática, para o dia a dia, e não apenas como algo bonito de se ver, mas começar a colocar em prática. E um dos assuntos que Jesus falou foi sobre o perdão. Então, a noite de hoje a gente quer refletir sobre isso, sobre o perdão. E que cada um possa fazer essa reflexão para si próprio e não para o outro. Lembrando aqui de uma passagem então de Jesus, quando ele fala com Pedro, e Pedro vem a Jesus e pergunta quantas vezes ele deve perdoar o irmão dele. Até 7 vezes? E Jesus diz não, 70 vezes 7 vezes se for necessário. O que precede essa pergunta de Pedro ao Cristo é o seguinte: um conhecido de Pedro havia ofendido Pedro. Então Pedro vai se queixar com Jesus e Jesus diz para deixar para lá, perdoa ele. Aí ele vai lá, ofende Pedro de novo outro dia. E Pedro vai dizer, ele foi lá e ele me ofendeu de novo. Perdoa, Jesus diz. Lá pela terceira vez que Pedro vai se queixar com Jesus, porque Pedro, na verdade, ele está fazendo papel ali com o conselheiro, com o amigo, como a gente faz hoje. Aí a gente vai lá se queixar com outro amigo, que um amigo nosso às vezes nos magoou. E o que a gente quer é que esse nosso amigo, que ele tome o nosso lado, que ele tome o nosso partido, que ele, nossa, que coisa feia que ele fez, né? E que junto a gente possa falar mal do outro, então que praticou algo errado. E Jesus não fazia isso, o que Jesus disse para ele? Perdoa de novo. Então ele se incomoda e diz, tá, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes então? Daí eu vou perdoar até 7, na 8ª eu não perdoo mais. E Jesus disse não, o número que Jesus diz é um número mítico, é um infinito, é um número do todo. Então, a proposta de Jesus é perdoar sempre. E às vezes no dia a dia a gente percebe que é muito difícil fazer isso. Percebe nas frequentadores, muitas vezes, das igrejas e centros espíritas que são cristãs, como é difícil a pessoa conseguir incorporar a prática do perdão. E então, assim, a gente aqui falando, de repente você não é evangélico, você não é católico, você não é espírita, você não é umbandista, você não é protestante. Então, você não é de nenhuma religião cristã, você aceita ou não a ideia de Jesus. Mas a partir do momento que você se diz cristão, se diz fazendo parte de uma religião, eu acho que a gente tem que começar a ver o que o mestre ensinou e seguir essa filosofia. Ou se não, de repente, eu estou em uma religião errada, talvez eu preciso procurar uma outra ideologia. Não sei. É uma reflexão que estou fazendo. Para quê? Para dar uma chacoalhada na gente, para a gente se chacoalhar um pouco. Para não ficar como os ensinamentos filosóficos do Cristo como uma utopia. Quando se fala que fora da caridade não há salvação, a prática do perdão também é uma caridade. Mas a caridade maior não é para aquele que é perdoado, é para nós. É para quem perdoa. Quando a gente não perdoa alguém, digamos que algum conhecido nos fez algo errado. E a gente se magoa e a gente não perdoa, a gente não acha certo perdoar. Então ali a gente não está cometendo apenas o equívoco do não perdão. Não é apenas este ensinamento filosófico do Cristo que a gente está passando por cima. A gente está passando por cima de alguns outros, como no caso do julgamento. Se a gente lembrar aqui da passagem da mulher adúltera, que foi levada a público e perguntada a Jesus que a lei mandava que ela morresse apedrejada por lapidação. O que Jesus diz à frente daquela multidão? Ele se abaixa, fica lá bem tranquilo, né, riscando na areia, levanta e diz, atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Quem está sem pecado nenhum pode tirar a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Então Jesus novamente fala de volta à mulher adúltera, que ficou só os dois ali, e ele diz para ela, onde é que estão os que te acusaram? Ah, e se foram, eu também não te acusarei.
Isso é o que Jesus disse: eu não te acusarei, eu não vou te julgar. E a gente acha que nós temos direito de julgar. A gente acredita que nós podemos julgar. Mas o que Jesus fala, a frase seguinte, ele diz para ela assim, ó: eu não te julgarei, mas vá e não peques novamente. Então Jesus não julga a pessoa, mas ele fala que o ato que ela fez foi errado. O ato de adultério é um ato de traição, e qualquer tipo de traição é errado. Mas nós não temos livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio, segundo a doutrina espírita. Temos. E o livre-arbítrio o que é? Somos livres para fazer qualquer escolha, mas escravo das consequências. Somos livres para fazer qualquer plantio, mas teremos que colher o que plantarmos. Essa é uma ideologia muito lógica. Então, quando eu não perdoo, eu julgo, eu não dou perdão, eu estou julgando. Eu estou dando muitas vezes a sentença, porque eu me coloco numa posição que eu não vou mais conviver com aquela pessoa. Ah, se é alguém da família, não. Se aquela pessoa estiver no aniversário, eu não vou, porque aquela pessoa me fez mal. E eu ainda falo para todo mundo. Então aqui eu ainda estou fazendo vingança. Eu estou querendo que outras pessoas também deixem de gostar da pessoa que eu não gosto mais. É engraçado assim que às vezes daí a pessoa diz: não, mas eu não perdoo porque ela não pediu perdão. Ela não me pediu perdão, então eu não vou desculpar. Ela não me pediu desculpas. Eu não perdoo porque o que ela fez realmente foi errado. Mas Jesus falou alguma coisa para perdoar? Será que Jesus disse: olha, Pedro, tu só perdoa se ele te pediu desculpa, então tu perdoa. Não, não pediu, então não precisa. Jesus não disse isso. Jesus não disse que não quis saber se o ato dele era certo, errado, se ele fez ou não fez, quantas vezes ele fez. Jesus está dizendo para Pedro: perdoa. Porque Jesus amava quem? Os dois. Mesmo que Jesus não conhecia o outro, mas Jesus ama todos indistintamente. Mas Pedro era mais próximo dele. Mas ali ele estava ensinando a lição para quem? Para Pedro. Porque Pedro já está num padrão de buscar sabedoria com Cristo, de trabalhar com Jesus. Então eles têm que tentar se comportar dessa forma. O outro, às vezes, ainda está mais na infância. Está lá brigando, dando cabeçada. Ele não foi ao Cristo ainda perguntar como agir. Então, se a gente vai para uma casa religiosa, a gente tem que perceber que a gente está indo buscando algo. E esse algo está ali, mas são ensinamentos. São ensinamentos. Não são receitas prontas para a gente buscar um bolo, como a gente vai na confeitaria. Mas é todo um processo de como a gente conseguir desenvolver o bolo. É onde a gente consegue o ingrediente, é qual a temperatura que tem que colocar. Mas para isso eu tenho que saber o que eu quero também na minha vida. O que eu sou. Será que eu já comecei a me perdoar? Ou será que eu ainda me martirizo? Ou será que eu acho que eu ainda não sou digno de perdão e não consigo dar perdão para os outros? Muitas vezes pode ser isso também. Muitas vezes eu sofri e eu quero que agora o outro sofra. E quando Jesus pede para Pedro perdoar, é para o bem de Pedro. É isso que é o que nós temos que introspectar. É isso que nós temos que entender, deixar que o nosso espírito absorva, não só a mente, que o nosso coração absorva. Porque enquanto eu tenho uma mágoa de alguém, aquilo é uma coisa negra, preta, escura, uma coisa que não passa nada, algo trancado dentro de nós. É como a noite mais nublada, sem lua nenhuma. É a penumbra dentro da gente, dentro do espírito. E se a gente fosse bater um raio-x, se tivesse um dia um raio-x que pudesse pegar as mágoas do perispírito, do corpo espiritual, cada mágoa vocês iriam ver pontos de obstrução dentro do corpo energético. Porque o corpo energético, que é o perispírito, ele passa energia. A energia passa por ele. Só que onde eu carrego uma mágoa, ali é uma obstrução. E a energia que é para ela estar passando, fluindo com os meridianos, com os centros de força, ela acaba travando ali. E ela acaba passando em volta, aquele ponto acaba não sendo o quê? O que ele acaba não recebendo ali? Alimento, luz, irrigação.
o que acontece? Ele apodrece. E quando ele apodrece, o que se refere ao corpo físico? Doença. Muitas vezes o câncer. Muitas vezes. É lógico que não vamos aqui acusar que quem tem um câncer é porque é uma pessoa magoada, mas pode acontecer. Todas as nossas doenças, elas partem do soma. Mesmo as doenças que nessa existência eu não tenha carregado algo para transformar ela em doença, nessa existência a gente vai buscar a resposta disso nas vidas passadas. Pode ver que lá no perispírito de uma mágoa de uma vida passada, ela pode estar ainda impregnada no perispírito e aflorar nessa existência como uma doença e estourar o corpo físico. Só que daí o que faz? Às vezes arrebenta o corpo, mas libera e limpa o espírito. E o espírito, então, que às vezes vai até desencarnar por isso, ele entra no mundo espiritual mais leve, ele entra mais sutil, ele entra mais limpo. Mas será que não era muito melhor a gente praticar o perdão para não precisar passar isso tudo? Processo obsessivo, hoje catalogado no CID-10, Código Internacional de Doenças, item F44/3, transtornos de possessão. Ela está catalogado na parte psiquiátrica. A ação de espíritos sobre o indivíduo. É lógico que lá não está toda nas suas minudências, mas está lá catalogado. Como toda doença tem um registro, ela está catalogada como uma doença obsessão, que se trabalha hoje muito o processo desobsessivo nos tratamentos na casa espírita. Agora, a maior parte dos processos obsessivos, eles se referem a ódio, a perseguição de vidas passadas, por falta de perdão. Porque aquele cidadão que persegue, ele não aprendeu a perdoar. E daí, as pessoas, às vezes, elas buscam o tratamento da desobsessão. Esses espíritos são, às vezes, recolhidos, encaminhados, levados, mas ela não limpa o interior da casa, que Jesus também disse. Que pega a determinada casa, que existe um daimon naquela casa. Esse daimon é expulso, ele volta para o vale, onde ele tem outros espíritos do mesmo calão. Passado um tempo, ele volta naquela casa do homem que ele foi expulso para observar. E ele vê que o homem só arrumou a casa por fora, por dentro não estava arrumada. Então esse espírito volta lá para os vales novamente, ele busca mais, se eu não me engano, 7 espíritos, e agora voltam uma multidão de espíritos a habitar a casa dele, porque uma vez ele já foi tirado. Então ele sabe que ele já foi tirado uma vez, agora ele vai vir com um grupo maior. Isso é para assustar? Não, mas é uma realidade. Então, se você se propõe a buscar um tratamento na casa espírita, fazer trabalho de desobsessão, começa a reformar a tua parte interior. Vamos vasculhar lá dentro quem eu ainda não perdoei. Se eu não tenho coragem ainda de chegar na casa da pessoa, conversar com ela, abraçar ela, tudo bem. Mas vamos começar a botar na oração. Começar a parar de falar mal é uma grande coisa. É uma grande coisa. A partir do momento que eu parar de falar mal, eu começar a botar ela na minha prece. Pedir para Jesus, se eu não consigo rezar direto para ela, que eu reze para o meu anjo pedindo que ele me ajude a perdoar. Porque daí com isso eu vou me libertar. Eu me liberto. E que a gente possa então, devagarinho nessa construção, fazer o que Jesus também disse. Vá e reconcilie-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. É muito mais fácil do que fazer processo desobsessivo. A gente se reconciliar enquanto está os dois aqui na matéria. A reconciliação não é levar para casa, viver junto, abraçar. É a gente não querer o mal, já é uma grande coisa. Porque tem um outro fator ainda além disso tudo. O processo reencarnatório hoje, ele é provado cientificamente na ciência qualitativa. Um dos pesquisadores é Ian Stevenson, Brian Weiss. Ian Stevenson tem uma pesquisa mais determinada, né, e com artigos científicos, vários publicados, livros. Ele já desencarnou em 2008, médico da Faculdade de Virgínia. 30 anos de pesquisa. 2.600 casos catalogados de crianças que lembraram espontaneamente das vidas passadas. Comprovado, com a mesma ciência que a polícia utiliza para desvendar crime. Então, no processo reencarnatório, sinto dizer, mas se você não quer perdoar alguém hoje, você só está prolongando isso, está procrastinando. Porque para a tua evolução, você vai ter que perdoar. E ainda tem um além disso. Não basta amar o próximo, Jesus disse. É necessário amar o inimigo.
Então um dia a gente vai ter que renascer com os inimigos, mas o melhor é que eu não tivesse mais inimigo para renascer comigo, que eu tivesse só amigos para renascer. Não ia ser muito mais fácil? Então, lá dentro disso tudo é orgulho e vaidade. É um grande orgulho e vaidade. E uma coisa que fica mais fácil, que para mim ficou, porque também sou... Quem que não tem orgulho e não tem vaidade, né? Então, dentro do meu orgulho, quando eu compreendi numa palestra com Haroldo Dutra Dias, o juiz de direito em exercício, que falou dessa passagem que eu comentei antes, isso é para a gente já ir finalizando, sobre a mulher adúltera, e separar, ele diz, os tribunais de justiça hoje, eles separam. A pessoa tem que ser tratada com toda a discrição, com todo o respeito, independente do que ele fez, ele é um réu. Ele tem que ser tratado com respeito. E o que vai ser julgado é a atitude dele. Ele vai responder pela atitude, mas o que se julga é o ato. Então, quando eu percebi isso, ficou mais fácil. Eu entendi que se eu perdoar uma pessoa, eu não estou concordando com aquilo que eu acho que ele fez errado. Por que eu acho? Porque não existe certeza. Será que não é o meu ponto de vista só que eu acho que é errado? Não tenho certeza. Mas aquilo que eu acredito que é errado, que a pessoa me fez, que me magoou, eu vou entender que eu perdoando ele, eu me liberto, eu ajudo a libertar ele, a gente se dá bem, mas aquele ato eu continuo achando que ele fez errado. E se é alguém que eu dei uma confiança, talvez eu não vou mais dar aquela confiança, eu não vou deixar ser logrado 2 vezes, porque a gente também não é bobo, eu não vou deixar me lograr, mas eu vou continuar convivendo bem com a pessoa. É lógico que a gente quer nos nossos momentos tomar um café gostoso, com as pessoas que a gente tem carinho. Só que tente fazer essa experiência. Alguém que quer o teu perdão e que você possa perdoar. E faça esse perdão de coração. Abraça essa pessoa. Tu vai ver como essa relação ela fica melhor que antes. Porque a pessoa fica agradecida para ti. É uma relação diferente. É uma relação mais gostosa. Parece que criou um vínculo verdadeiro. Porque se identificou que teve fatos errados e a pessoa ficou feliz por você ter aceitado. Vamos dizer, dado o perdão para ela. Mesmo que ela não pediu ou que pediu. E quando você começar a fazer assim, ó, colocar para Jesus que você quer perdoar, ele vai te dar condições de você encontrar essa pessoa, te botar na tua frente. Isso já aconteceu comigo. E na hora a pessoa na minha frente, o que eu faço agora? E daí eu conversei com a pessoa. E como foi bom, como eu aliviei. Uma mágoa que eu estava de um amigo, eu chegava a sonhar com isso. E não faz muito tempo isso. Então, quando eu estou falando aqui em perdão, é porque eu preciso disso. Mas se alguém aí que escutou fez sentido para você, ótimo. Utilize, faça, que Jesus é moderno. Jesus não está ultrapassado. A filosofia dele é a melhor filosofia que já veio para a Terra. E você pode separar até de religião, mas deixar que essa filosofia cresça dentro de você. E ela crescendo dentro de você, você vai crescer. E quem está à sua volta vai crescer também. E quem sabe você pode fazer diferença para alguém na sua vida. Que isso é o principal. Será que eu estou fazendo diferença para alguém nessa terra? Ou eu sou simplesmente um RG? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito grato pela atenção. Até a próxima terça-feira aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria.